Sabe quando você tem que fazer uma força hercúlea para continuar acreditando, para continuar deixando a fé elevada, para não deixar que toda a esperança vá pelo ralo? Ontem foi um dia como esse, mas eu posso garantir a vocês: aquele que nos guarda não dorme. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Fica comigo até o fim dessa edição que eu vou comentar com vocês a respeito da condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, entre outros condenados, e a gente tem que falar sobre isso. Eu vou poupar vocês de falas e risinhos, argumentos de prostitutas, ética terva e gracinhas e piadinhas, né? Daquela corja que fica brincando com a vida alheia e depois ainda se acha no direito de dar risadinhas e falar soberania, soberania, soberania. O fato é que tanto Donald Trump quanto Marco Rubio reagiram e disseram que vão dar uma resposta à altura. E no final das contas, o que sobra para a gente? Sobra para a gente, a certeza que esse pessoal não está brincando. Eles não estão de brincadeira, mas também, meus amigos, eu vivi dizendo aqui, vocês duvidam de alguma coisa? Eles tiveram coragem de prender velhinhas com bíblias na mão e não ficaram nem constrangidos ao declarar as suas penas. 14 anos de prisão, 17 anos de prisão, Clesão morreu na cadeia e ninguém ali se deu por constrangido sequer, a cara não ficou nem vermelha. Não é à toa que o livro Ponerologia Psicopatas no Poder diz que esse pessoal é psicopata. Não é à toa que a obra tem tanto sucesso. Inclusive, se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link da minha livraria na Amazon aqui na descrição e no comentário fixado, para você entender de uma vez com quem que nós estamos lidando. A coisa é muito pesada, a coisa é muito grotesca. Então, vamos lá. Fica comigo até o final desse vídeo, vou pedir o seu like logo agora, no início, eu tô toda desmontada aqui, vocês me perdoem, deixa aí o like, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho. Vamos lá, porque a minha esperança não morreu e eu espero que a sua também não. Eu gostaria muito de deixar consignado aqui nesse vídeo que o que mais foi usado, porque atentado violento, armado contra a soberania, Estado Democrático de Direito, a tonga da mironga do caboletê, e eu quero deixar consignado com vocês a participação do ministro de Defesa de Lully, tá, no Roda Viva, se eu não me engano, e ele disse o seguinte sobre armas. Não havia um chefe. Não havia ninguém armado, não havia ninguém que você pudesse entender. A gente procurava saber com que eu posso dialogar. O que é isso? E as pessoas se aproximando, não tem ninguém de policiamento ostensivo do Distrito Federal, e eles entraram fazendo aquele quebra-quebra. Não vi uma arma. Sou capaz de dizer que quem organizou aquilo não foi, quem desejava aquilo desistiu, desapareceu, e ficou só aquele enchimento que fizeram aquele quebra-quebra todo. Quem vai nos esclarecer isso? Foi um golpe, não tinha. Os civis foram, os militares não. Não havia. E as três forças não tinham nada a ver com isso. Eu passei a noite inteira no comando militar do Planalto, com todos os generais, Flávio Dino também estava lá, Capelli, que na época era da Polícia Federal, também estava lá. Aliás, era secretário de Dino. E não havia nenhum movimento no Exército, nem na Aeronáutica, depois Damasceno também chegou lá, que indicasse que havia isso. Só que você disse assim, se não foi igual, aquilo foi uma grande baderna, um conjunto de baderneiros patrocinado por alguns empresários irresponsáveis que acharam que rasgando quadro, derrubando estátua, quebrando relógio, estavam fazendo. Não havia um chefe. Não havia chefe, não havia arma, não havia força armada, não havia absolutamente nada que o STF acabou utilizando de narrativas para poder condenar. Sem prova, sem lei, sem artigo, sem jurisprudência, sem fato, sem nada, a não ser uma imagem lá que se perdeu de um zap para outro, mas que o ministro Alexandre de Moraes conservou, né? Para vocês terem uma ideia, foram condenados Augusto Heleno Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, generais da mais alta patente das Forças Armadas. Só para vocês terem uma ideia, General Heleno foi condenado a 21 anos de prisão. O cara tem 77 anos. Não foi apresentada nenhuma prova contra o cara. Quem se deu bem, muito entre aspas aqui, foi Mauro Cid, que já cumpriu, né, mais de 2 anos aí, e inclusive a defesa dele falou, pronto, acabou. Mauro Cid já cumpriu a pena. E Mauro Cid já mandou avisar que, terminando de cumprir a pena, pegando todos os documentos e tal, ele vai morar nos Estados Unidos, faz ele muito bem, mas esse aí é o cheirinho de acordo que eu venho falando sempre para vocês. Tenho que destacar também o comentário do Paulo Figueiredo, que disse que, olha, o Supremo formou maioria para condenar Bolsonaro lá em 2019.
foi agora. Em 2022, tardiamente até, ele disse no ar que Bolsonaro ficaria elegível, seria preso e condenado. Hoje, ele teve apenas a consumação. Aí o Paulo continua, agora querem matar Bolsonaro nesta suprema perseguição, mas nós não vamos nos render. Eu não me rendo, queria saber como que está o seu espírito aí, deixa nos comentários para mim. Claro que Donald Trump se manifestou, né? Não vou nem soltar o vídeo dele não, vou só traduzir aqui. Ele disse, abro aspas, assisti o julgamento, conheço Bolsonaro muito bem, um líder estrangeiro, acho que ele era um bom presidente para o Brasil, é muito surpreendente que isso tenha acontecido também, muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Ele é um bom homem e não vejo isso acontecendo. O secretário Marco Rubio também deu o seu pitaco, ele disse, as perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do STF do Brasil decidiram injustamente perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora é o ponto alto do post dele. Os Estados Unidos responderão de acordo com essa caça às bruxas. Ok. Acontece que eu já falei aqui algumas vezes para vocês que sanções Magnitsky nunca tiraram nenhum tirano do poder. Nós temos aí tiranos em Cuba, que são praticamente todos do alto poder magnitizados, nós temos Venezuela, nós temos Irã, nós temos China, nós temos Rússia, e sim, eles continuam no poder através do fechamento do regime, que é o que parece que nós estamos a centímetros de sofrer aqui no Brasil. Aí você pode perguntar, qual seria a saída, Valéria, para a justiça com Bolsonaro e com os presos do 8 de janeiro e os outros envolvidos que foram condenados de forma cruel, sendo inocentes? Só realmente a saída é a anistia. Vão fazer um acordo para dizer, olha, anistia sim, Bolsonaro inelegível. Tá? A coisa vai ficar tão insuportável que vão começar a tentar te convencer por narrativas de que Bolsonaro não aceita a anistia para os presos do 8 de janeiro, aqueles inocentes, caso ele fique inelegível. Isso é mentira. É exatamente o contrário. Bolsonaro queria se retirar, tirar o nome dele da anistia para que os presos do 8 de janeiro pudessem ser anistiados em paz. Porém, anistia, quando é para todos, né? Então, os presos do 8 de janeiro e Alexandre de Moraes e outros magistrados que cometeram o crime de condenar gente inocente, eles teriam acesso à anistia, menos Bolsonaro. Então, nós nos reunimos, nós bolsonaristas, a família de Bolsonaro, os políticos de direita que realmente têm compromisso com a fidelidade aos seus eleitores e não aceitamos. Ou é anistia ampla, geral e irrestrita, inclusive para o dita-ovo, ou não é nada, nós vamos afundar todos juntos de mãos dadas. E parece que é isso que tanto o Zé Cachaça, que se apoderou do poder aqui no Brasil, quanto a turminha da Torre de Cristal querem, porque quanto mais fechado o regime, mais poder eles vão ter contra cada um de nós. E claro, a gente não pode deixar de falar na grande notícia que aconteceu ontem. G1, Andréa Sade, diz que bolsonaristas afinaram o texto da anistia ampla e aguardam Tarcísio na semana que vem para avançar nas negociações. Eles vêm desde o início dizendo que Tarcísio conseguiu maioria para votar a anistia. Tarcísio. Não foram os deputados de direita, não foram os deputados conservadores. Foi Tarcísio. Não foi não. Bom, corpo da matéria tem um destaque que diz que o impasse continua sendo como costurar a pauta para que o Senado aprove. Ontem, segundo integrantes do PL, o senador Rogério Marinho, do PL, levou Sóstenes Cavalcante a uma sessão que incluísse apenas os condenados do 8 de janeiro, sem os líderes. Após ouvir a família Bolsonaro, Sóstenes mandou avisar que não aceitaria. Davi Alcolumbre busca um texto alternativo. Toda alternativa deles é Tarcísio presidente. É isso que você precisa se preparar para combater, para dizer isso não é anistia, senhores. Isto não é anistia. E aí o Eduardo Bolsonaro veio falando verdades. Vamos ouvir. E sabe o que é o mais curioso?
é que as pessoas que acham que vão tomar benefício com essa condenação do Bolsonaro, acham que vão ter um caminho livre para fazer política, elas acham que o Alexandre de Moraes e o STF vão voltar para casinha. Vão voltar a ser guardiões da Constituição. Eu falo, meu Deus do céu, eu acho que nunca estudaram história, sabe? Nunca. Você imagina o Stalin, o Hitler, o Mao Tse Tung, Che Guevara, Fidel Castro, falando, não, a gente só fuzilou no paredão essas 100 mil pessoas, a gente só mandou o pessoal pro Gula, mas agora a gente vai voltar pro normal. Ou então você acha que nunca haverá um conflito, que sempre haverá uma convergência de interesses 100% com o Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu. Eu dou graças a Deus que a gente tem um aliado mais poderoso do mundo do nosso lado e a gente vai virar esse jogo. Podem ter certeza disso. Eu espero que sim. Enquanto todos nós prestávamos atenção no julgamento com muitas aspas, de Bolsonaro, Toffoli anulou e excluiu provas da Odebrecht em processo contra o senador Jacques Wagner, do PT. Ora, quem poderia imaginar? Já que todo o processo de Janjo foi anulado por um CEP, todo o resto que está no escopo de toda aquela investigação da Lava Jato tem que ser jogada no lixo mesmo, não é verdade? Então, tá aí. Esse é o Brasil que vai para frente. Uou. Ainda bem que a gente não é Bangladesh do Sul e nem o Nepal, né, gente? Ainda bem. Então tá. Eu não sei nem o que falar para vocês. Estou realmente muito chateada. Eu não tinha a menor dúvida de que esse dia chegaria. Agora me preocupa Bolsonaro numa cadeia. Parece que querem levá-lo para Papuda. Acabou, né? Bolsonaro não vai dormir mais em paz. Nunca mais enquanto estiver preso. Claro que ainda vão levar 5 dias. Espera, respira, que os advogados precisam responder a tudo que foi definido ontem, pedir uma reanálise da dosimetria da pena e tal, podem apelar, e eu espero realmente que algo aconteça, porque, gente, nossa força vem do alto, Cada vez que você se sentir derrotado, atemorizado, como eu estou me sentindo, coloque seus joelhos no chão, que eu tenho certeza que nós continuaremos em frente. E como o Eduardo falou, eu tenho certeza que a gente vai virar esse jogo. Ore e faça o seu trabalho. O seu trabalho, a sua responsabilidade é olhar o seu vizinho do lado e se ele ainda está completamente alheio ao que está acontecendo no país, é sua obrigação conversar com ele com carinho, com atenção, com dedicação e fazê-lo entender através de exemplos simples e de maneira simples o risco que ele corre. Porque, meus amigos, uma vez que o Estado lhe tira um direito, ele não vai devolver esse direito. E isso vai sobrar tanto para quem é de direita quanto para quem é de esquerda, extrema esquerda, sapatênis, em cima do muro ou amiguinho do monstro, com a certeza de que será o último a ser devorado. Certinho? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, eduardprovaleria@gmail.com. Eu tenho pedido aí insistentemente a generosidade de vocês, porque eu estou enfrentando um período muito ruim, muito difícil, com um familiar meu muito próximo, doente, internado, e tive que mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro com urgência. São muitas despesas. Por isso eu tenho pedido a ajuda de vocês insistentemente. Vocês sabem que eu não sou de fazer isso. Eu realmente estou precisando muito. Então, quem puder sentir no coração, por favor, faça uso. Claro que a gente se encontra nos comentários. Curte, compartilha, inscreva no canal, ativa aí os sininhos para as nossas notificações e vamos seguir. Porque amanhã há de ser outro dia. Amo vocês. Contem comigo.